quem você realmente é e como a nossa realidade ela é criada. A falta do conhecimento de Deus certamente é aquilo que está fazendo você sofrer na sua vida, porque existe um conhecimento de Deus que sem o qual o povo perece, sem o qual as pessoas não conseguem compreender quem Deus realmente é, quem você realmente é e como a nossa realidade ela é criada. Esse é o conhecimento do Altíssimo que você precisa ter para que você saia do piloto automático do karma, para que você seja capaz de criar a sua realidade de forma consciente, saindo deste piloto automático onde os eventos acontecem na sua vida e você não tem nem noção de como e por que eles aconteceram. É a falta deste conhecimento divino que ocasiona todo o caos que acontece na sua vida. E hoje eu vou descortinar para você o que é este conhecimento de Deus para que você possa aplicar este conhecimento na sua vida e você possa realmente passar a ser dono do seu destino. É isso que nós vamos falar hoje, então não sai daí, que logo depois da vinheta eu vou esclarecer, descortinar, revelar tudo isso para que você possa praticar estas coisas na sua vida. Te vejo já! Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Avraham e é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. E hoje o assunto é de extrema importância. Hoje nós vamos falar do conhecimento de Deus. O que será esse tal de conhecimento de Deus que fez com que o profeta Oséias dissesse esta frase que vocês estão vendo aí? O meu povo sofre por falta de conhecimento. E algumas traduções vão dizer: o meu povo perece, ou o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o que será que Deus está falando? Que conhecimento é esse que ele está falando? É isso que eu vou te mostrar no dia de hoje. Então vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo do shiur de hoje? O shiur de hoje ele tem o objetivo de eliminar, erradicar a ignorância. Mas a ignorância do quê? A ignorância da sabedoria divina, a ignorância do conhecimento de Deus. E este conhecimento é aquele que foi revelado pelo próprio Deus ao homem, especificamente a Moisés, lá no Monte Sinai, há 3.600 anos atrás, aproximadamente. Este não é um conhecimento que algum ser humano inventou ou que algum ser humano captou. Não, pessoal. Este conhecimento foi o próprio Deus que revelou ao homem. Nenhum homem seria capaz de acessar esse tipo de conhecimento sem que Deus tivesse revelado. Nós estamos falando aqui do conhecimento de quem Deus é, ou seja, a sua manifestação como Elohim, como ele se manifesta através do cosmos, como que funciona a mente de Adão Kadmon, o universo é mental. Tudo isso tem a ver com o conhecimento de Deus, é como o universo funciona, é como o universo da matéria ele é criado, ele é composto, e como a nossa realidade física ela é criada. É este conhecimento de Deus que nós precisamos para que a gente possa entender como a nossa realidade é criada, qual é o nosso papel na criação dessa realidade, como eu estou criando a minha realidade a todo momento, como que funciona esse processo. E isso é de fundamental importância, porque se você não tem esse conhecimento, você vai perecer, você vai ser destruído, porque você não tem noção do que você está semeando, você não tem noção do que você está criando, porque você não domina o seu mundo interior, você não domina os teus pensamentos, você não domina as tuas emoções, e a raiva, o ódio, o estresse e todo tipo de sentimento negativo que você vibra, você emana isso para o universo. E o universo
universo traz isso de volta para você, criando a sua realidade. Por isso que é de extrema importância que você possa compreender o conhecimento de Deus, a sabedoria divina que foi revelada no Sinai a Moisés, tem sido passado de geração em geração, de mestre para discípulo, e hoje a Cabalá está sendo difundida a toda a humanidade através do YouTube. Existem inúmeros mestres em vários países que estão difundindo a Cabalá para as massas, para que as pessoas adquiram o verdadeiro conhecimento de Deus e elas passem a ser donos dos seus próprios destinos, para que elas possam criar a sua realidade de maneira consciente, fugindo do karma, fugindo do caos e parando de sofrer, ou seja, parando de se autodestruir o tempo todo, de se auto-sabotar o tempo todo. É por isso que nós estamos aqui no dia de hoje tratando este assunto tão importante para todos vocês. Então vamos lá, o fim da ignorância é o que nós queremos que aconteça até o final desse shiur de Cabalá que nós estamos aqui fazendo com vocês. Lembrando que a ignorância do conhecimento ela é trevas e ela é escuridão, ou seja, o que ilumina a sua mente é a luz do Criador, é o que ilumina a sua alma, e essa luz é o conhecimento de Deus, é a sabedoria divina, sem a qual você perece e eu pereço, e qualquer pessoa vai perecer neste mundo. Nós necessitamos da sabedoria divina, do conhecimento de Deus, para que a gente possa nos defender dos ataques do karma, para que nós possamos nos defender da Citrahara, do lado negativo do nosso oponente, que a todo momento se opõe a nós, nos influenciando para que nós continuemos na escuridão, nas trevas da consciência, sem compreender quem Deus é, quem nós somos e como a nossa realidade ela é criada. E isso é de suma importância, não despreze jamais este conhecimento na sua vida. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Mas que conhecimento é esse então? Esse conhecimento é exatamente que você venha a compreender quem Deus é. Que Deus se manifesta como Elohim. E como Elohim, ele é todo o sistema astral, aonde o nosso Tikkun é criado, aonde o karma é criado, aonde a nossa realidade é criada. Se você acompanha o Kabbalah Emet há mais tempo, você já sabe dessas coisas, você já ouviu isso da minha boca inúmeras vezes e eu não me canso de repetir, porque você precisa internalizar isso para que você saia dos teus paradigmas limitantes, das tuas crenças limitantes e assuma o controle do seu destino. É você quem cria a sua realidade, é você quem faz o milagre na sua vida. Como você faz isso? Com o conhecimento de Deus, que é desse conhecimento que nós estamos falando. É este conhecimento sem o qual o homem perece, e foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vamos seguir aqui. Este conhecimento, ele é exatamente esta palavra que vocês estão vendo aí. Então a pergunta é, pergunte para você mesmo, qual é o conhecimento de Deus? O que é o conhecimento de Deus sem o qual o povo perece, sem o qual o povo sofre? A resposta está exatamente neste nome que vocês estão vendo aí na tela. Israel. A resposta é, o conhecimento de Deus é Israel. E por que é Israel, pessoal? Porque você já sabe que quando você decompõe o nome Israel, ou seja, a palavra Israel, você separa ela em duas em hebraico, ela vai formar duas palavras e achar El. E o que é que significa isso, pessoal? Significa direto com Deus, literalmente, e achar El significa direto com Deus. E o que significa isso? Você já sabe, você que acompanha o canal. Direto com Deus é quando você sobe acima do teu karma. Isso significa dizer quando você sobe acima do sistema astral. A sua consciência, ela se eleva acima do sistema astral.
e você se torna um Elohim, um Deus na Terra. Um Deus na Terra significa aquele que é capaz de controlar o seu mundo interior, aquele que é capaz de controlar os seus pensamentos, aquele que é capaz de controlar as suas emoções, de vigiar tudo o que acontece no seu mundo interior a todo momento, para que ele determine de maneira consciente qual é a frequência vibracional que você está vibrando a todo momento. E quando você tem essa consciência, você vai vibrar a todo momento em altas frequências, no amor, na fraternidade, na alegria, no bem-estar, na certeza absoluta, porque essas vibrações, como a felicidade, como a alegria, essas vibrações são altas vibrações e são essas vibrações que são emanadas a Elohim, ao cosmos, ao universo, ao sistema astral, entenda da forma que você quiser entender. E é isto que o universo, que Elohim, que Deus vai devolver na criação da tua realidade. O universo só entende uma linguagem, pessoal. A linguagem do universo é vibração. É a vibração emocional sua que sobe e a vibração é que volta. Não são as tuas palavras, são as tuas vibrações. Por isso que a kavaná, a tua intenção, é tão importante. Quando você coloca um desejo firme, você está vibrando num desejo firme. Quando você vibra na alegria, você está em uma alta vibração emocional e isso vai atrair mais coisas felizes, mais alegria para a tua vida. Mas quando você está vibrando em tristeza, em ódio, em escassez, você está emitindo isso para o universo. É isso que o universo vai trazer de volta para você. Por quê? Porque o conhecimento de Deus vai explicar que a nossa alma, que está dentro do nosso corpo, vai explicar que a frequência que nós estamos vibrando se entrelaça quanticamente com a frequência de Elohim, ou seja, a frequência do cosmos, a frequência do sistema astral, a frequência da mente de Adão Kadmon, que cria a nossa realidade. É Elohim que cria a nossa realidade. É a manifestação de Deus como Elohim é o que materializa os eventos no mundo físico, é o que cria as coisas no mundo físico, é que faz com que os átomos se aglutinem, é que faz com que as moléculas se componham. É Elohim, é esta força de Deus, é uma manifestação de Deus que na Kabbalah a gente dá o nome de Elohim. Então, quando você tem este conhecimento, você se torna um Elohim, porque você vai começar a vigiar o que você pensa, o que você sente, o que você faz e principalmente em que vibração você está, é porque é isso que você está emitindo para o universo. Então agora você sabe o que é que você emite para o universo, então você pode ter certeza do que você vai receber de volta. É isso que é sair do piloto automático da criação do karma. Pega esse código aí, instala esse driver mental, porque você só tem a ganhar se você compreender e aplicar essas coisas na sua vida. Então vamos lá, Israel é direto com Deus. Aí a pergunta é: como que nós sabemos que Israel é direto com Deus? Você sabe onde é que está a resposta? A resposta está aqui, ó. Na história de Jacó. E o que aconteceu na história de Jacó? Na história de Jacó, Jacó está debaixo do karma. Por quê? Porque Jacó havia roubado intencionalmente a primogenitura do seu irmão Esaú. Lembrando que a primogenitura é exatamente o Espírito do Altíssimo que dá esta revelação do conhecimento de Deus, que era passado de pai para filho desde Abraão. Então, Abraão passou este Espírito para Isaac. Isaac iria passar este espírito para Esaú, que era o primogênito, mas Jacó, quando Esaú chega do campo, Jacó fez um prato de lentilha e fez com que o seu irmão confessasse com a sua boca que ele venderia a sua primogenitura por aquele prato de lentilha. Jacó, como fez isso de maneira intencional, porque ele desejou, ele amou, ele buscou obter o conhecimento de Deus que ele já estava aprendendo com seu avô Abraão e com seu pai Isaac, mas ele precisaria que o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Então o que é que ele fez? Ele foi lá e surrupiou a bênção
ou a primogenitura do seu irmão Esaú. Mas aí o que é que acontece? O universo registrou a intenção de Jacó, o universo registrou a conversa que eles tiveram e registrou também que Esaú abriu mão da primogenitura. Por isso Esaú no final veio a perder a primogenitura, mas isso não tira o fato de que Jacó agiu premeditadamente e o universo anotou todas essas coisas, e isso gerou um karma, gerou um ticum contra a vida de Jacó. E o que é isso? Energias e pacotes de energias negativas do universo voltariam para Jacó na sua vida para trazer eventos negativos na vida de Jacó. Isso se manifestou logo após o evento dele ter roubado a primogenitura, porque a sua mãe, temendo que Esaú o matasse, o enviou ao seu tio Labão. E lá ele ficou por 14 anos, onde ele trabalhou 7 anos pela primeira esposa e mais 7 anos pela segunda esposa. Ele amava Raquel, era com Raquel que ele queria se casar, mas Labão o enganou e o entregou Léa em primeiro lugar, fazendo ele trabalhar mais 7 anos para totalizar 14 anos, para então ele poder assumir o seu amor, que era Raquel, como sua esposa. E isso foi manifestação do karma na sua vida. Por isso ele ficou debaixo do jugo do seu tio Labão. O karma se manifestou de maneira pesada sobre a sua vida, mas por causa do amor que ele tinha, a Cabalá, do amor que ele tinha, do conhecimento de Deus, do amor que ele tinha de realmente entender quem Deus é, quem ele é e como ele poderia alterar o seu ticum, alterar o seu karma. Ele se concentrava em não perder de vista os ensinamentos que ele tinha tido do seu avô Avraham a respeito do Sefer Yetzirah e os ensinamentos que ele tinha tido do seu próprio pai Isaque. E logo após Jacó ter assumido a sua segunda esposa, Raquel, após os 14 anos que ele ficou debaixo do karma, sofrendo, penando, debaixo da mão do seu tio Labão, ele decidiu sair dali, ele decidiu voltar para a sua terra e enfrentar o seu irmão Esaú, enfrentar o karma. É isso que significa. Aí o que é que aconteceu? Jacó subiu no monte, que é uma metáfora para a meditação cabalista. Ele foi meditar nomes de Deus, e isso aconteceu em Yom Kippur, para que ele pudesse anular o karma na sua vida. Não só o karma para que ele pudesse sair debaixo do jugo do seu tio Labão, mas também para que o karma não finalizasse com ele, com o seu irmão, matando-lhe pelo fato de ter roubado a sua primogenitura. Era isso que estava em jogo. Por isso que ele manda a sua família na frente e o texto diz que ele sobe no monte para lutar com o anjo de Deus. A Cabalá explica que o anjo de Deus ali é o anjo de Esaú, ou seja, são todos os pacotes negativos que subiram ao cosmos por causa da intenção e o ato premeditado de Jacó no roubo da primogenitura do seu irmão, que gerou esses pacotes negativos que trouxeram uma sentença de que Esaú mataria a Jacó. Então, quando é dito que Jacó lutou com o anjo de Deus, ou seja, ele lutou com o anjo de Esaú através dos conhecimentos do Sefer Yetzirah, dos conhecimentos que ele havia aprendido com Abraão e com o seu pai Isaque, ele aplicou isso na vida dele, meditou os nomes de Deus na janela cósmica correta, que é Yom Kippur. Ele fez o que tinha que ser feito e ele conseguiu anular os decretos negativos, ele anulou o seu karma para que Esaú não lhe matasse. E ele foi o primeiro homem da história que conseguiu fazer isso. Qual foi o resultado disso? O que é que Deus faz com ele quando ele vence o anjo de Deus? Alguém aí sabe do que eu estou falando? Vamos lá então. Deus muda o nome de Jacó. E qual é o nome que Deus vai dar para Jacó, pessoal? Esse é o cerne de tudo isso que nós estamos falando. Israel. A pergunta é, por que que Deus tira o nome dele de Jacó, que significa usurpador,
Ele estava debaixo de um karma onde estava predestinado a ir lá e surrupiar a primogenitura do seu irmão. Por isso que Jacó significa usurpador. Mas Deus muda o nome dele para Israel, direto com Deus. E achar El. O próprio Deus faz isso. Por quê, pessoal? Porque Jacó elevou a sua consciência acima do sistema astral. Ele elevou a sua consciência para se tornar um Elohim, para ele, através das meditações cabalistas, lá em Yom Kippur, anular o seu karma, reescrever a sua história, ressignificar o que ele queria que acontecesse na sua própria vida. Pelo fato dele ter conquistado esta elevação de consciência, Deus lhe deu o nome de Israel. Porque Israel não é um território, Israel é um estado de consciência de toda e qualquer pessoa que consegue fazer como Jacó fez. Elevar a sua consciência, entender as janelas cósmicas, entender os tempos, entender os prazos, quando as janelas cósmicas estão abertas, para isso que tem o calendário judaico, e aí fazer as meditações, as rezas, utilizar as ferramentas cabalistas que Deus ensinou a Moisés lá no Monte Sinai, que o próprio Deus, através de Metatron e eventualmente do anjo Raziel, havia ensinado a Abraão a como fazer essas coisas. Abraão livrou o seu sobrinho Ló. Vocês estão lembrados dessa história? Abraão fez vários milagres, ele anulou o karma na sua vida várias vezes. Mas foi Jacó o primeiro que tinha um karma extremamente pesado sobre a sua vida e conseguiu driblar o karma. Ele conseguiu alterar o seu destino. Ele conseguiu com que os pacotes de energias negativos não lhe pegassem mais, porque ele mudou a sua frequência eletromagnética, a sua frequência e a vibração da sua própria aura. Ele mudou a frequência e a vibração do seu próprio campo energético com os nomes de Deus apropriados. Ele baixou as consciências divinas apropriadas que elevaram a sua vibração. E aí os pacotes de energia que vêm lá em Rosh Hashanah não conseguiram achá-lo, e lá em Yom Kippur ele conseguiu cancelar todos os decretos que estavam sobre a vida dele, que o karma imporia sobre a vida dele. Então Deus muda o seu nome para Israel, que significa direto com Deus. Você não está mais direto com Elohim. Quando você está conectado a Elohim, Elohim é o sistema astral, são os 12 signos do zodíaco, são o nosso sistema solar, os planetas que estão sob as nossas cabeças, que influenciam e criam a nossa realidade física. Israel é você subir acima deste sistema para que a sua consciência crie a sua realidade utilizando os nomes de Deus diretamente com o Criador. Aí é o Criador que dá ordem a Elohim para que Elohim crie a realidade de acordo com os nomes de Deus que você está meditando. É deste conhecimento que nós estamos falando. Sem este conhecimento, o povo perece, pessoal. Então, anota isso aí, porque é este conhecimento que nós estamos falando, é isso que está em jogo no vídeo de hoje. Então, vamos lá. O que é Israel aí? Ele se tornou o dono do seu destino, ele mudou o seu karma, ele se tornou Elohim, ou seja, um Elohim. Lembrando que Elohim é deuses, por isso que é no plural. Todos nós temos o potencial de nos tornarmos um Elohim, ou seja, ser um dos deuses na terra. É deste conhecimento que nós estamos falando. Não se esqueça. E aí o que aconteceu? Israel teve 12 filhos, porque isso está ligado exatamente aos 12 signos do zodíaco, como ele foi o precursor de abrir este conhecimento e o primeiro a conseguir alterar o seu karma, alterar o seu destino. Por isso Deus lhe nomeou Israel. Ele teve 12 filhos para que ficasse codificado na sua história, no texto bíblico, o código para os 12 signos do zodíaco, porque cada um dos 12 filhos de
Jacó ou de Israel simbolizam um dos 12 signos do zodíaco, ou seja, quando Israel tem 12 filhos, ele tinha autoridade sobre os seus 12 filhos, que representava a autoridade que agora ele tinha acima do sistema astral, acima dos 12 signos do zodíaco. É isto que significa, pessoal, Israel ter 12 filhos. E que mais? Por que 12 filhos? Acabei de responder para vocês. E o que acontece? Quem são esses 12 filhos? Esses 12 filhos passaram a ser os descendentes de Israel, ou seja, os filhos de Israel. Eles herdaram a capacidade do seu patriarca Israel, que era Jacó, de mudar o seu karma, de transformar, fazer esta metanoia e assumir o controle do seu destino, elevando a sua consciência pelo conhecimento de Deus, de como você hospeda as consciências divinas, de como você utiliza as janelas cósmicas específicas para cada coisa e como você manipula o teu karma, como você manipula o mundo astral através das ferramentas cabalistas com o objetivo de criar a sua realidade de maneira consciente. E quando você consegue isso, você se torna Israel, e você cumpre o propósito pelo qual você foi criado, porque a queda do homem foi perder este conhecimento, perder esta consciência de quem você é, de quem Deus é na sua manifestação de Elohim. Como o homem caído ficou debaixo da criação, da sua realidade no piloto automático debaixo de Elohim, e como o homem que é restaurado à sua condição antes da queda, como Israel é capaz de estar acima do sistema astral na sua consciência e criar a sua realidade de forma consciente, sendo dono do seu destino, glorificando assim ao Criador, porque é para isso que este mundo foi criado, para que nós compartilhássemos uns com os outros e nós vencêssemos o oponente que nos prende debaixo do karma, que faz com que as pessoas não tenham acesso a este conhecimento, que encha a cabeça das pessoas de paradigmas e crenças limitantes para que elas não consigam enxergar, ter acesso ao conhecimento de Deus para mudarem as suas vidas e vencerem como Jacó venceu e se tornarem Israel. Ou seja, os descendentes de Israel agora, todos os descendentes das 12 tribos, todos eles tinham agora a capacidade genética no seu DNA e a capacidade de hospedar as consciências divinas e a capacidade de mudar o seu karma, de mudar o seu destino. E a missão que eles tinham era exatamente se tornarem Or Hagoim, luz para as nações, ou seja, disseminar, ensinar este conhecimento às demais nações. Esse era o papel que Israel deveria ter tido. Porém, a história nos conta que a força de Elohim, a força do karma, ela é muito grande e necessita esforço para que você vença como Jacó venceu, e infelizmente o povo se desviou e este conhecimento em algum momento ele se perdeu. Vamos lá, vamos seguir aqui, olha lá. Exatamente o que eu estou falando, ó. Mas o conhecimento se perdeu. Aí a pergunta é: por que o conhecimento foi tirado? O que é o conhecimento se perder do meio do povo? O povo colocava o Yud-He Vav-He como seu único Deus. O que é colocar o Yud-He Vav-He como seu único Deus? É o entendimento deste conhecimento de quem Deus é, como a nossa realidade é criada e quem nós somos e como nós temos um papel importante e atuante o tempo todo na criação da nossa própria realidade. Este conhecimento que foi tirado do povo. E como que este conhecimento foi tirado do povo? O povo começou a se misturar com as outras nações. O povo começou a acreditar nos deuses das outras nações. O povo começou a adorar deuses estranhos. E adorar deuses estranhos é uma
concepção completamente diferente de Deus que você tem além do tetagrama. Porque tudo que vai além do tetagrama é uma concepção completamente errada de Deus. Porque o tetagrama, ele é a concepção correta que nós temos que ter de Deus, que é todo o sistema da árvore da vida, que é o homem de pé, é o homem restaurado à sua condição anterior à queda de Adão. Isso que é o tetagrama, são os 4 mundos que nós habitamos, o mundo da emanação, de onde os pensamentos emanam, o nosso mundo intelectual, que é o nosso cérebro esquerdo, que é o nosso intelecto, o mundo dos nossos pensamentos, o mundo emocional, que é o mundo das nossas emoções, e depois tudo isso se transforma num desejo ou numa vontade de fazer ou deixar de fazer algo no mundo físico. É assim que nós manifestamos no mundo físico para que a nossa realidade seja criada. Então, toda concepção de Deus que foge este conceito do tetagrama, que foge este conceito da árvore da vida, dos 4 mundos, do mundo da emanação, do mundo da criação, do mundo da formação e do mundo da ação, tudo que foge a este conceito por detrás do tetagrama é um Deus estranho. Então, quando diz que as pessoas em Israel, ou seja, os filhos de Israel, passaram a adorar deuses estranhos, eles perderam este conhecimento. Eles começaram a ter uma nova concepção de Deus, completamente diferente desta que nós acabamos de falar. E sem este conhecimento, eles voltaram para o piloto automático da criação da sua própria realidade. Eles perderam a noção de que eles deveriam controlar os pensamentos negativos, controlar as emoções, controlar em que vibração você está, porque é isso que sobe para o universo, é isso que volta para você em eventos na sua vida. Então, quando eles perderam toda esta concepção do tetagrama, eles começaram a adorar outros deuses, é isso que significa. Simples assim, pessoal. Aí a pergunta é, foi Deus que tirou esse conhecimento deles? Claro que não, eles que abriram mão de tudo isso. O conhecimento foi tirado, é uma metáfora para dizer que eles não mais hospedavam essas consciências divinas, eles não mais continham com eles este conhecimento. Este conhecimento foi perdido, ficando somente entre poucas pessoas entre o povo, geralmente os profetas e os reis de Israel. Mas também, ao longo da história, os reis foram se corrompendo, alguns profetas também se corromperam, e aí aconteceu todas as catástrofes em Israel, como vocês sabem, porque o povo começou a semear maldade, semear coisas erradas, vibrar em frequências altamente negativas, que atraiu para a vida deles o caos, que atraiu destruição, que atraiu escravidão. Então foi o próprio povo que se meteu em tudo isso. É isso que eu quero que você entenda. Porque é a falta do conhecimento a respeito do tetagrama, a falta do conhecimento a respeito de quem Deus é, quem você é e como a sua realidade é criada, que te faz ficar na idolatria. Ou seja, qualquer outra concepção que você tenha de Deus que não seja essa, você está no piloto automático da criação da sua realidade. E para Kabbalah, isto é idolatria, mas você já sabe disso, não é mesmo? Que você acompanha o Kabbalah Emet aqui e você já me ouviu falar isso diversas vezes. Vamos para frente aqui. Agora a coisa vai começar a ficar interessante e triste ao mesmo tempo. O profeta Oséias. Foi o profeta Oséias que disse esse texto. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo é destruído, ou seja, o meu povo sofre, o meu povo perece, o meu povo é destruído pela ausência do conhecimento de Deus. Agora você está pegando o código, você está entendendo como essas coisas funcionaram no passado e elas continuam ativas no dia de hoje, na minha vida e na sua vida. E se você se ilude achando que você está fora disso, você está muito enganado. Nenhuma outra religião vai te salvar. Nenhum salvador vai vir te salvar. Você é o seu próprio salvador e é você que tem que elevar a sua consciência e se plugar com Deus, para que você seja capaz de construir a sua realidade de maneira consciente. Por isso, não se iluda com as religiões. Então, o que aconteceu aqui com o profeta Oséias? Olha lá, vamos para um exemplo
prático. O que é o exemplo prático que nós vamos dar aqui agora, pessoal? Eu quero abrir para vocês aqui, então tenha um pouquinho de paciência. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Vamos ler comigo aqui, ó. Eu estou aqui na bíblia.com, eu tenho dois textos abertos. Nós temos aqui uma versão da Bíblia, né, lá do Tanar, do Antigo Testamento, lá de Oséias 4, e aqui do lado esquerdo, se vocês verem, é a versão da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. E vocês vão ver que absurdo que fica isso quando vai para uma linguagem livre, quando eles não têm fidelidade ao texto original, quando isso vem numa cadeia de tradução que foi traduzido às vezes do grego, às vezes foi traduzido para o inglês, depois veio para o português. Meu amigo, você perde todo o sentido, realmente. É uma lástima. E aqui nós temos a Ara, que é a versão que nós chamamos da Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão um pouco mais fiel ao texto hebraico. Então nós vamos ler aqui Oséias, capítulo 4, para a gente entender essa questão do conhecimento, porque foi aqui que foi dado esta frase que nós estamos falando hoje: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então vamos lá, pessoal, vem comigo, presta atenção, ó. Ouvi a palavra do Senhor. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá então, pessoal. Aumentei um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Corrupção geral de Israel. É o nome que é dado aqui pela Bíblia, a esse texto aqui. Lembrando que na Bíblia original não tem este título. Isso aqui é uma interpretação que foi dada por alguém que escreveu essa Bíblia aqui. Ok, pessoal? Vamos lá, olha o que está dizendo aqui, ó. Ouvi a palavra do Senhor. Vocês estão vendo que Senhor aqui, ó, está em letra maiúscula. Senhor aqui é um tetagrama, é o Yud Re Vav Re, ok? Então vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel, veja só, para quem está sendo dirigido? Aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? São as pessoas descendentes lá de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Jacó se tornou Israel. Então, todo mundo que descendeu a partir dele é chamado de filhos de Israel, ou seja, foi escolhido por Deus para ter a possibilidade, para ter um facilitador, para que ele consiga fazer como Jacó, aprender o conhecimento de Deus, assumir o controle da sua realidade. É disso que está falando, pessoal. É isso que significa filhos de Israel, ok? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Veja só, Yud Re Vav Re tem uma contenda com os habitantes da terra. O que significa o Yud Re Vav Re tem uma contenda com os habitantes da terra, pessoal? Lembra que o Yud Re Vav Re é a árvore da vida? E é esta árvore da vida que eu vou colocar para vocês agora, é esta árvore da vida que mostra exatamente os 12 signos do zodíaco lá em Hormá, Saturno em Biná, depois ali para baixo, os 6 planetas do mundo da formação, inclusive a Lua e o Sol, e depois a Terra embaixo. Então o Yud Re Vav Re que está falando aqui, ó, é exatamente o quê? A forma de Elohim, como a nossa realidade é criada. Ele está falando aqui que aquilo que os homens têm enviado para o universo, aquilo que as pessoas, os habitantes da Terra, a humanidade tem enviado para o cosmos, enviado para Elohim, é isso que ele está trazendo de volta. Então ele está trazendo contenda, que as pessoas estão contendendo umas com as outras, o que está subindo é negativo e o que baixa novamente é negativo. É disso que está falando, ó, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E aí a pergunta é: os filhos de Israel habitam na terra? Claro! Então eles fazem parte, a contenda também é contra eles. Ninguém escapa o Yud Re Vav Re, e ninguém escapa de Elohim. Somente escapa de Elohim aquele que se torna Israel. Vai pegando o código aí para você não se perder. Vamos lá, ó. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade,
nem amor, nem conhecimento de Deus. Presta atenção nisso, porque nós temos três chaves aqui importantíssimas. Na terra não há verdade. O que significa que na terra não há verdade? Quer dizer exatamente que as pessoas já não têm o conhecimento de Deus. Existe idolatria, existem concepções falsas a respeito de Deus. E aí as pessoas fogem da verdade de como a nossa realidade é criada, de quem nós somos, de quem Deus é e de como nós somos responsáveis pela criação da nossa realidade a todo momento. Então, esta é a verdade, e esta verdade foi perdida, esta verdade não está mais entre o povo. O povo que recebeu isso, que são os filhos de Israel, eles teriam que ser Or Hagoim para explicar e ensinar isso para as outras nações. Eles não aplicavam na sua própria vida, não ensinavam isso para as outras nações, então não havia mais verdade na terra. E que mais? Não há amor. Por que não há amor, pessoal? Porque quando as pessoas estão debaixo do karma, as pessoas estão em aflição, as pessoas estão em contenda com o Elohim, elas estão recebendo paulada em cima de paulada, e quando alguém está sofrendo, quando alguma coisa está doendo na vida de alguém, é quase que impossível que as pessoas se amem. Então não há amor na terra. Entenda como essas coisas funcionam. E o mais importante aqui, ó, nem conhecimento de Deus, que é este conhecimento que Jacó conseguiu aplicar na sua vida, que ele recebeu do seu avô Abraão, do Sefer Yetzirah. É desse conhecimento de Deus que nós estamos falando aqui, pessoal. Nem conhecimento de Deus. Olha aqui, ó, Deus está como que desabafando aqui para o povo, ó. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E aí o que acontece? O que só prevalece é o perjurar. E você sabe o que é perjurar, pessoal? Eu peguei aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó. O que é perjúrio? Olha lá. Ó. Perjúrio é o ato de mentir intencionalmente ao prestar um juramento ou uma declaração sob pena de perjúrio. Então, o que é perjúrio? Quando as pessoas mentem de maneira intencional. Agora, a pergunta é: mentira a respeito do que, pessoal? Do que eles estão mentindo? Eles estão mentindo em relação ao conhecimento de Deus, porque o povo tinha que fazer o quê? Os sacerdotes tinham que ter esse conhecimento, tinham que estar aplicando esse conhecimento na vida deles, tinham que estar ensinando o povo a aplicar esse conhecimento na vida deles. E o povo, como um todo por si, teria que estar ensinando isso às demais nações. Então, quando Deus fala aqui que há perjúrio, pessoal, quando ele fala aqui sobre perjúrio, o que só prevalece é perjurar, mentir. É exatamente disso que está falando. As pessoas estão ensinando sobre Deus de maneira errada. As pessoas estão trazendo conceitos e concepções e ensinando isso para as outras pessoas de maneira errada. Elas estão mentindo, elas estão perjurando. É disso que Deus está falando, porque não existe mais conhecimento de Deus na terra. E aí o que é que resulta tudo isso? Resulta em homicídios, resulta em furtos, resulta em adultérios e principalmente o adultério espiritual, que é adulterar o conhecimento de Deus, que é ensinar para as massas um outro conhecimento de Deus que não é o verdadeiro. Este é o verdadeiro adultério, é o adultério espiritual, é a prostituição espiritual. E toda instituição, presta atenção que eu estou falando, toda instituição e toda pessoa que ensina conhecimento de Deus, que se diz sacerdote, que se diz mensageiro do Todo-Poderoso e ensina qualquer coisa que não seja o conhecimento verdadeiro de Deus, é a verdadeira prostituta. Pegou o código, pessoal? Para bom entendedor, boa palavra basta. E aí o que acontece, pessoal? Pois a terra está de luto. Porque quando não tem conhecimento de Deus, as pessoas estão criando a sua realidade no piloto automático e só vem caos para a vida das pessoas. Aí a terra toda fica de luto, pessoal. Todo homem que mora nela desfalece.
com os animais do campo, com as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Ou seja, as atitudes dos homens, quando não há conhecimento de Deus, o que que acontece? Há caos. É exatamente o que nós vemos no mundo no dia de hoje, como sempre foi, pessoal. A ausência do conhecimento de Deus faz com que os homens cometam atrocidades, uma atrás das outras, e toda a criação perece junto com o homem. É disso que o Altíssimo está falando. E aí ele dá uma dura aqui, ó, ele dá uma advertência. Ó. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote os quais acusa. Presta atenção. Lembra quando Deus conversou com Moisés lá no Monte Sinai? Foi aí que Deus começou a fazer distinção. Toda vez no texto que está escrito Deus falando meu povo, ele está falando do povo de Israel, das almas do povo de Israel. Quando ele fala teu povo, que nele diz para Moisés, o povo que você tirou, Moisés, do Egito, o teu povo, ele está falando do povo miscigenado, onde os erevraves entraram no meio do povo. Lembrando que junto com o povo saíram os feiticeiros egípcios, saíram os magos, saíram toda a espécie de adivinhos, de almas malignas que estavam atrás do poder de Moisés. Eles queriam entender que poder era esse que Moisés tinha. Queriam entender o poder do Yud-Re-Vav-He, entender este poder da criação da realidade. Então eles saíram junto com o povo, eles se circuncidaram, foram assimilados pelo povo judeu, mas eles nunca se tornaram judeus de verdade. Eles continuam malignos, eles odeiam a Cabalá. Eles fazem de tudo para que a Cabalá não seja divulgada. Eles têm verdadeiro asco ao conhecimento verdadeiro de Deus. É por isso que o povo de Israel padeceu tanto na história. E foram os erevrados que criaram o bezerro de ouro quando Moisés estava lá no monte meditando e recebendo as revelações divinas. Então o povo de Israel hoje é um povo miscigenado e você não sabe dizer quem é verdadeiramente Israel e quem não é. Você tem dicas. Israel é aquele que segue a Cabalá, que segue os princípios e o conhecimento de Deus. E dentro do povo tem aqueles que negam a Cabalá. Então você já sabe como que você pode distinguir um e outro, pessoal. Tá claro isso? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. E aí que vem o texto, ó. Ele vai falar o seguinte, ó. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Meu amigo, se você entender isso, você ganhou o seu dia. Olha o que está dizendo aqui, ó. Tropeçará de dia. Ou seja, de dia não tem o sol, então o sol ilumina, a gente enxerga os objetos e você não tropeça. Quando Deus está afirmando aqui que você vai tropeçar de dia, ele está falando que você é cego espiritual. Você tropeça nas vibrações, nas frequências que você manda para o universo todos os dias, e aí é esta frequência que você nem sabe que você está enviando que está voltando para a sua vida, e a sua vida continua num ritmo de caos, num ciclo vicioso de mais caos na sua vida e você não se dá conta. Isso que significa tropeçar de dia. Você acha que está enxergando, mas você não está enxergando é coisa nenhuma. E aí ele fala, o profeta contigo tropeçará de noite. O que que significa isso, pessoal? O profeta é aquele que seguia a Cabalá. E quando é Hatzot, que é depois das 3 horas da manhã, é o horário mais propício para você estudar o Zohar, para você ter comunhão com o Altíssimo. E aí, quando vai nascer o sol, é o momento mais propício de você fazer a sua petição, porque o céu está aberto, as janelas dos céus estão abertas, a luz vem para dissipar as trevas, e quando você estuda o Zohar de madrugada, e você pratica as ferramentas cabalistas de madrugada, você está trazendo luz ao mundo. Essa era a função dos profetas, e aqui os profetas, como deixaram o conhecimento de Deus, está dizendo que de noite o profeta também tropeçaria, ou seja, as práticas que ele deveria estar fazendo de noite com o conhecimento de Deus, ele estava praticando qualquer outra coisa com uma concepção errada de Deus
E isso fatalmente geraria caos na sua vida. O profeta não estaria trazendo luz para a humanidade, mas sim caos para ele e para todas as outras pessoas. É isso que significa contigo tropeçará de noite. E agora o código mais importante desse texto é esse aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. E destruirei a tua mãe, meu Deus do céu. O que é que significa? O que é que Deus está falando? Eu vou destruir a tua mãe. O que isso significa, pessoal? É por isso que as religiões leem isso aqui e não conseguem entender, não conseguem compreender. E aí eles começam a vislumbrar e interpretar ao seu bel prazer e surgem as aberrações que a gente tem em tudo quanto é esquina nos dias de hoje. O que é mãe? Na árvore da vida, quando você pega a Sefirá de Hormá, ela é chamada de pai. Quando você pega a Sefirá de Biná, ela é chamada de mãe. Então o que é que Deus está falando? Eu vou destruir Biná. Eu vou destruir a sua conexão com Biná, com a Sefirá de Biná. Por quê, pessoal? Porque Biná é o almoxarifado das bênçãos divinas. O que mais que é Biná? Biná é o Shabat. Por que Biná é o Shabat? Porque cada dia da semana é regido por um planeta e Biná é representada pelo planeta Saturno. É a energia da alma do planeta Saturno. Isso é Biná. E Biná é o almoxarifado da onde procedem as bênçãos divinas, toda a energia positiva que vai se transformar em eventos positivos, em coisas positivas na sua vida, ela procede de Biná. E Biná é chamada a mãe. Para quem tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da Kabbalah, vai entender, sabe que destruir a mãe está falando de romper conexão com Biná, romper a conexão com o almoxarifado das bênçãos divinas. Você vai deixar de praticar as ferramentas cabalistas no Shabat, porque é só no Shabat que essas energias estão disponíveis. É no Shabat que Saturno está regendo. Então é no Shabat que você se conecta com Saturno. É no Shabat que a gente faz os ritos, as rezas e as meditações cabalistas e utiliza as ferramentas cabalistas exatamente para se conectar com a energia da alma de Shaptai, da alma de Saturno, que é Shabat. Shaptai, Shabat. Tá claro agora por que está escrito lembra e guarda o Shabat? Por que lembrar? Lembrar que é só no sábado que a gente consegue se conectar com a energia de Saturno. Nos outros dias da semana são outros planetas que estão regendo. A antena de Saturno não está apontada para o planeta Terra nos demais dias da semana. É somente no Shabat. Por isso que é Shaptai. Shabat, Shaptai, mesma raiz, da mesma palavra em hebraico. Então, o Shabat é o dia que você se conecta com Biná. Então, quando Deus fala aqui, olha aqui, ó, vou destruir a sua mãe, ele está falando, olha, porque você perdeu o conhecimento de Deus, você não vai mais nem se lembrar e nem guardar o Shabat. Em outras palavras, você não vai mais se conectar com a energia da alma de Saturno, que você só consegue fazer no dia do sábado, porque é o único dia em que ela está disponível, é o único dia que, através das ferramentas cabalistas, você consegue entrelaçar quanticamente a sua consciência com a alma do planeta Saturno para você baixar as bênçãos divinas na sua vida. Então, como você perdeu o conhecimento de Deus, você não vai mais se lembrar dessas coisas e você não vai mais praticar estas coisas. É isso que significa destruirei a sua mamãe. Entendeu agora o que é destruir a sua mãe? E aí vem a frase que é o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse shiur. Tá aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, uma vez que o conhecimento é tirado, uma vez que você rejeita o conhecimento, uma vez que não te ensinam esse conhecimento, ou uma vez que esse conhecimento chega até você, mas você não dá
atenção a este conhecimento, você continua com a sua mãe destruída. Você não conecta com Binah, você não conecta com Shabtai, você não conecta com a alma do planeta Saturno, você não baixa as energias positivas que vão se transformar em eventos positivos e coisas positivas na sua vida. Não adianta você ficar meditando todos os nomes de Deus de prosperidade, de dinheiro que eu ensinei para vocês nas últimas 2 aulas avançadas de Kabbalah, se você não compreender que o dia mais propício para você fazer isso é no Shabat, é fazer aquelas meditações no Shabat, porque é no Shabat que você acessa Binah, é no Shabat que você acessa o almoxarifado divino, o almoxarifado das bênçãos divinas. Então tá aí, essa é a maior dica que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Olha que revelação. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é isso que eles falam lá? Então, estou trazendo para vocês aqui, pessoal, Shabat. O que é o Shabat? O Shabat é a conexão com Binah. Sefirat Binah na árvore da vida, que é representada pelo planeta Saturno. E a alma do planeta Saturno é a manifestação de Deus, das bênçãos divinas, é a energia positiva que se transforma em dinheiro, em felicidade, em alegria, em saúde e tudo de bom que você deseja na sua vida. Então vamos lá, seguindo aqui, o que está escrito aqui, ó? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Deus não existe nas pessoas, então elas são destruídas. O que significa isso? Significa que você está no piloto automático da criação da sua própria realidade. Você não tem consciência no que você está vibrando, você não tem consciência em qual frequência você está vibrando, você não tem consciência porque você não vigia os seus pensamentos, você nem sabe quantos pensamentos e quais pensamentos estão passando na sua cabeça todos os dias. Você não controla as emoções que os seus pensamentos disparam, então você não controla a vibração e a frequência que você emana. Então você está sendo destruído todos os dias. Tudo aquilo que você deseja na sua mente racional, que você almeja conquistar na sua vida e parece que nunca chega, é porque você está se auto-sabotando, destruindo os teus planos todos os dias, porque não é o que você pensa na sua mente, não é o que você deseja que vai se manifestar na sua vida, é a vibração que você emite para o universo. E eu já estou cansado de falar isso para vocês aqui no Kabbalah Emet. Lembrando que Kabbalah Emet é receber a verdade. Tá claro, pessoal? Muito bem, então vamos voltar aqui para a gente entender uma outra coisa. Aí o que é que acontece nos dias de hoje, pessoal? Isso é de suma importância. Vamos lá. Eu digitei aqui no Google, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Aí a inteligência artificial foi lá, buscou esse texto e trouxe aquilo que a humanidade, aquilo que é o consenso geral das pessoas a respeito desse texto. E é lógico que ele vai pegar uma abordagem cristã de tudo isso. Então aí que vocês vão entender aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu vou trazer esse texto para que vocês vejam qual é o consenso geral das pessoas, principalmente numa civilização ocidental que é basicamente cristã, que tem os seus fundamentos no cristianismo, como que eles interpretam o que é este conhecimento de Deus. E aí você vai conseguir enxergar os erros, você vai conseguir enxergar os desvios e como isso te leva para longe do verdadeiro conhecimento de Deus. Então vamos ler aqui, vamos lá, ó. Vamos lá. A frase "meu povo perece por falta de conhecimento" é uma referência ao livro de Oséias 4:6, que afirma: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso significa que a destruição e o enfraquecimento do povo vem da rejeição e ignorância da lei e do conhecimento de Deus. A passagem bíblica enfatiza a necessidade de ter um relacionamento profundo com Deus, conhecido através da Bíblia, e não apenas buscar as bênçãos que ele pode oferecer. Olha que absurdo, pessoal. Eles fazem uma leitura aparentemente correta, mas a pergunta é:
Como que o cristianismo ou demais religiões interpretam isso aqui, ó? Relacionamento profundo com Deus. O que é o relacionamento profundo com Deus, pessoal? É você se relacionar com o tentagrama. É você se relacionar com as energias cósmicas. É você entender que o cosmos foi criado com as 22 letras do alfabeto hebraico. É você entender que as letras, elas são recipientes de consciência divina. Quando você junta as letras, elas formam algoritmos de pensamentos divinos que influem na criação da nossa realidade. E quando você pratica as meditações cabalistas, hospedando as consciências divinas, aí então você está tendo um relacionamento profundo com Deus. Qualquer coisa que não seja isso, pessoal, não é relacionamento com Deus. Você está se relacionando com qualquer outra coisa, porque a composição do conceito de Deus que as pessoas têm passa muito longe do que é o tetagrama. Então, como que as pessoas vão se relacionar com Deus? Elas estão se relacionando com deuses estranhos, pessoal. Olha que absurdo, por isso que isso te induz ao erro. Te induz a ter uma concepção de Deus completamente errada. E aí você fica no ar, mas como que é o relacionamento com Deus? Que negócio é esse de relacionamento profundo com Deus? Alguma religião já te explicou como isso funciona? Só a Kabbalah que vai te explicar isso. Não adianta nem correr para nenhuma outra, que você não vai achar isso em lugar nenhum. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui, ó. A passagem bíblica enfatiza a necessidade de ter um relacionamento profundo com Deus, conhecido através da Bíblia, e não apenas buscar as bênçãos que ele pode oferecer. Origem bíblica. A frase vem de Oséias 4:6 do Antigo Testamento. Em outras versões da Bíblia, como a AR, é traduzido como: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha o significado que eles dão, ó. A mensagem central é que a falta de conhecimento sobre Deus e sua lei leva à destruição. As pessoas se afastam de Deus e de seus caminhos, o que resulta em consequências negativas. Parece que está tudo certo, né? E realmente, isso aqui é um sofisma. Ele tem 99% de verdade e 1% de mentira. E aí que está o problema, pessoal. Olha aqui, ó. As pessoas se afastam de Deus e dos seus caminhos. E quais são os caminhos de Deus, pessoal? Os caminhos de Deus são exatamente o conhecimento de Deus, que você receba este conhecimento, aplique este conhecimento na sua vida, se torne um Elohim, assuma o controle do seu destino e glorifique ao Criador e ensine isso para as outras pessoas, para erradicar o karma, erradicar a pobreza, erradicar a escuridão, erradicar o sofrimento da face do planeta Terra. É isso que significa isso, pessoal. Esse é o caminho do Altíssimo. Qualquer outro caminho de qualquer outra religião, meu amigo, está fora de contexto da perspectiva do Altíssimo, porque não traz nenhum resultado prático de transformação e de controle do seu destino na sua vida. Aí ele continua aqui, ó. Rejeição do conhecimento. Ó, a passagem bíblica acusa o povo de rejeitar o conhecimento de Deus, o que leva a uma punição divina. Completamente errado isso, pessoal. Deus não está punindo ninguém. São as pessoas que deixam o conhecimento de Deus, elas vão para o piloto automático da criação da sua própria realidade, semeiam coisas negativas e Elohim, que administra as leis de causa e efeito, devolve a cada um conforme a sua semeadura. Deus não está punindo ninguém, você que está colhendo aquilo que você plantou. Tem nada de punição aqui. Entenda, Deus é amor. Se Deus pudesse, ele só dava amor. Mas não tem como, pessoal. As pessoas desbalanceiam o universo. Todos nós somos uma centelha divina e nós estamos agredindo a outra centelha divina. O Criador tem que fazer justiça. Entenda isso. Por isso que existe lei de causa e efeito, que gera tikkun, que gera karma na vida das pessoas, segundo a sua semeadura. Aí tá aqui, ó. Rejeição do conhecimento. A passagem bíblica acusa o povo de rejeitar o conhecimento de Deus, que leva a uma punição divina, nós já vimos.
Isso não se refere apenas à falta de conhecimento intelectual, mas também à falta de um relacionamento íntimo e de obediência a Deus. Veja que a interpretação que as nações dão, que toda esta sociedade cristã judaica, vamos colocar assim, ela dá as coisas, ela reconhece que falta um relacionamento íntimo com Deus e obediência a Deus. Mas o que é esse relacionamento íntimo? Ninguém consegue explicar. O pessoal fica lá orando terço, o pessoal fica lá em monte de reza, o pessoal lá fica lá em novena, o pessoal fica lá em jejum de Daniel, o pessoal fica lá em reunião na igreja. Mas eu te pergunto, isso é relacionamento íntimo com Deus? A pessoa fica lá ajoelhada, que nem um papagaio orando, partindo na sua oração de um coração sofrido, de uma mente em escassez, de uma vibração negativa. O que é que vai voltar para ela? Ah, pessoal, acorda, acorda para a vida. E obediência a Deus. O que é obediência a Deus, pessoal? Obediência a Deus é você se agarrar ao conhecimento de Deus, como Salomão diz lá em Provérbios. Agarra a sabedoria, ata ela no teu pescoço, porque a sabedoria vale mais do que a prata e o ouro. É a sabedoria que vai fazer você conquistar as riquezas. A sabedoria é quando você entende como a nossa realidade é criada e como você cria a sua realidade de maneira consciente. É só assim que você vai atrair a riqueza para a sua vida. Lembra do conselho de Salomão? Ata no teu pescoço a sabedoria e não abre mão dela. Tá claro isso, pessoal? Para a gente já ir finalizando aqui, ó. Ações do povo. A passagem de Oséias descreve um povo que se desvia, envolvendo-se em idolatria e práticas pecaminosas, como forma de expressar a sua distância a Deus. Aí qual que é o problema desse texto, pessoal? O problema é que eles pegam esse texto aqui para malhar Judas. Eles colocam todo o povo de Israel dentro do mesmo balaio, sem fazer distinção alguma, desce o cacete no povo judeu, falam que eles mataram o Messias. Vai vendo. Aí a igreja de Roma vem e toma posse da história de Yeshua, transforma ele no Messias, transforma ele no Filho de Deus, transforma ele na própria encarnação do próprio Deus, que é um absurdo. Deus não cabe num corpo humano, Deus está acima da matéria, Deus se manifesta na matéria de diversas vezes, mas ele jamais encarna numa pessoa só. Aí eles fazem tudo isso para descer o porrete nos judeus, mas eles continuam praticando as mesmas coisas. Eles continuam distantes do conhecimento de Deus da mesma forma. É por isso que Yeshua dizia: olha, vocês andam 1 milha, 2 milhas para fazer um discípulo, e vocês não sabem que quando vocês fazem um discípulo, vocês estão tornando ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Por quê? Porque vocês não estão procurando uma pessoa para ensinar o conhecimento de Deus. Vocês estão ensinando aquilo que vocês acreditam que seja o conhecimento de Deus. Então, quando vocês convencem um outro incauto disso aí, vocês fizeram dele 2 vezes mais filhos do inferno do que você mesmo. Vai pegando o código, pessoal. Vai entendendo o que é que Yeshua estava falando para o seu próprio bem. Então, as consequências disso o resultado dessa falta de conhecimento e relacionamento com Deus é a destruição, a falta de satisfação e a perda da glória, como é descrito em outros versículos da passagem. E aí eles colocam como solução: a solução proposta para esse problema é buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra, a Bíblia, e ter um relacionamento de amor e obediência a Ele. Em outras palavras, é você seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu! Então é isso, pessoal, que você precisa atentar.
A realidade é que os evangelhos de Jesus não ensinam para você o conhecimento de Deus. Você precisa se atentar a isso. O cristianismo não te ensina o conhecimento de Deus, não te ensina quem é Elohim, não te ensina quem é o tetagrama, não te ensina os quatro mundos, não te ensina a árvore da vida, não te ensina como a realidade é criada, não te ensina como você domina tudo isso, não te ensina a ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus é hospedar as consciências divinas através da meditação cabalista. Tá claro isso, pessoal? Eu trouxe esse texto justamente para vocês entenderem como que a sociedade trata tudo isso, a sociedade cristã judaica, porque eles estão ensinando paradigmas para as pessoas, eles estão ensinando crenças limitantes para as pessoas, e as pessoas continuam no piloto automático da criação da sua realidade, ou seja, continuam sendo destruídas, continuam sofrendo. Você só vai parar de sofrer o dia que você se tornar Israel, direto com Deus, aprender a fazer as meditações, hospedar as consciências divinas, aprender a utilizar as janelas cósmicas de maneira apropriada para que você se torne dono do seu destino, se torne um Elohim, se torne Israel, direto com Deus. E aí se cumpre a máxima: em Masal Israel, não há karma para Israel. Tá claro tudo isso, pessoal? Vamos voltar aqui então. Seguindo aqui nos slides que eu preparei com muito carinho para vocês. Olha lá, ó. Inúmeros profetas tentaram restaurar o conhecimento. Então, quando você pega todas as vezes que os reis de Israel se desviaram, todas as vezes que o povo se desviou, que o sinédrio se desviou, que os sacerdotes se desviaram, sempre tinha um profeta do lado de fora. Jeremias, Oséias, Abacuque, a lista é enorme. Todos eles tentavam trazer o povo de volta ao conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Elohim? Quem você é? Como a realidade é criada? Guarda esses 4 pilares. É nisso que você tem que focar. O resto é tudo balela. Entenda isso. Então, inúmeros profetas tentaram restaurar o conhecimento. E aí, o que eles faziam? Eles apedrejavam os profetas, eles maltratavam os profetas, eles expulsavam os profetas. E não foi diferente com Yeshua. O verdadeiro Yeshua, o nome dele era Yeshua ben Yosef. Ele era um cabalista versado no conhecimento de Deus e ele queria trazer as pessoas de Israel, o povo de Israel, a casa perdida de Israel, de volta ao conhecimento de Deus e também trazer as nações. Ele tinha um coração enorme, ele amava a humanidade. E aí pegaram a história dele e transformaram nesse Jesus da fé, lá no concílio de Nicéia, onde eles criaram aí esse personagem chamado Jesus Cristo, onde eles criaram o Espírito Santo. Você quer saber mais sobre essas coisas? Vai estudar sobre o concílio de Nicéia e sobre o imperador Constantino, que você vai descobrir. Tá aí na história, tá na internet. Só não vê quem não quer. Tá claro, pessoal? Então vamos seguir aqui, ó. Yeshua ben Yosef, já falamos dele. E aí, depois de Yeshua, que Roma foi lá e tomou posse da história dele, o que é que aconteceu com a humanidade? O que esses caras fizeram? Aí, ó. A ignorância do conhecimento é disseminada no mundo todo. Ou seja, não é o conhecimento verdadeiro de Deus que é pregado, que é disseminado, que é ensinado para as pessoas. O que é pregado é: aceita Jesus e tu e tua causa será salva. Mas não é disso que se trata o conhecimento de Deus, não é mesmo, pessoal? Então, o que aconteceu após Yeshua? Bom, a história dele foi roubada, ele foi transformado no Jesus da fé, deixou de ser o Jesus ou Yeshua histórico
E qual é o resultado pós-Yeshua? Depois que Yeshua veio ao mundo, depois que ele tentou trazer o povo de volta ao conhecimento de Deus e estender isso também aos gentios, qual foi a consequência? A história de Yeshua foi roubada, ele foi transformado no Jesus da fé, foi elevado à categoria de Deus encarnado, de Verbo de Deus, e no nome dele disseminaram a ignorância do conhecimento a toda a humanidade. Como está escrito aqui, ó, a ignorância do conhecimento é disseminada no mundo todo. Ou seja, aquilo que não tem nada a ver com o conhecimento de Deus passou a ser ensinado como verdade absoluta para todas as pessoas. Criaram-se representantes de Deus na terra, e esses representantes de Deus laçaram a consciência de toda a humanidade, inculcando esses paradigmas e essas crenças completamente erradas a respeito de Deus, a respeito de você mesmo e a respeito de como a nossa realidade é criada, porque se afasta de maneira absurda da verdadeira sabedoria divina, do verdadeiro conhecimento de Deus. E o resultado está aí, todo mundo está vendo, não precisamos mais falar sobre isso. Então, o que acontece, pessoal? As religiões falham até hoje ao tentar ensinar o conhecimento de Deus. Por quê, pessoal? Porque as religiões não têm o conhecimento de Deus. Eu afirmo aqui categoricamente: o cristianismo não tem o conhecimento de Deus, pessoal. Conhecimento de Deus está na revelação que ele deu a Moisés lá no Monte Sinai, que é dessas coisas que nós estamos falando aqui no dia de hoje. Porque o cristianismo e a sua fé em Jesus não vai te ensinar a ser dono do seu destino, não vai te ensinar a vigiar a frequência energética que você está semeando para Elohim, não vai te ensinar como a sua realidade é criada, não vai te ensinar a hospedar as consciências divinas através dos nomes de Deus hebraicos, que são recipientes da energia cósmica, que entrelaça a tua consciência quanticamente com a mente de Adão Kadmon, porque o universo é mental, e jamais vai te ensinar o conhecimento verdadeiro de Deus. Então aí que está o erro, pessoal. E todas as pessoas, infelizmente, acabaram presas de alguma forma ou de alguma maneira influenciadas na sociedade por conta deste erro de interpretação a respeito do conhecimento do Altíssimo. E essa narrativa religiosa induz as pessoas ao erro. Essa narrativa religiosa desvia o foco do que realmente interessa. O que realmente interessa é você sair do piloto automático da criação da sua realidade. O que realmente interessa é você parar de semear coisas negativas na sua vida. O que realmente interessa é você conhecer quem Deus é. Você entender que ele se manifesta através de Elohim, que esse sistema, este mecanismo da criação da realidade que está exemplificado quando você estuda a árvore da vida. Este é o conhecimento de Deus. E quando você não foca nessas coisas, você está focando em fazer oração, em fazer campanha de oração, em ir na Torá, de ficar no xereguebai, baragabai, lalababai, entendeu? Você está focando em outras coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa edificar a sua consciência. Você precisa plugar novamente a tua consciência com a consciência divina. Você precisa restaurar dentro de você a centelha divina que está escravizada pelo seu ego. Qualquer outra coisa que você fizer que não seja isso, meu amigo, é paradigma e crença limitante que vai te manter preso no piloto automático da criação da sua realidade. E aí você fica à mercê
das asneiras que você faz, você fica à mercê da criação automática daquilo que você está semeando. Tá certo, pessoal? Então vamos finalizando aqui, ó. Focar no erro te mantém preso nas crenças limitantes. Paradigmas e crenças limitantes são chamados na Kabbalah de Qelipotes. Então, o que é Qelipote, pessoal? São cascas de negatividade. Mas como que elas se manifestam? O que é isso na prática? Na prática, são os pensamentos negativos que você tem, são os pensamentos errados a respeito de Deus, pensamentos errados a respeito de você mesmo, pensamentos errados a respeito de como a realidade é criada. Tudo isso são Qelipotes. Tudo isso são energias negativas que se manifestam através de pensamentos, que geram sentimentos, que depois vão gravar isso lá no seu subconsciente como um paradigma. E aí, meu amigo, para você desfazer um paradigma, para você dar um novo ressignificado para isso, somente um milagre na sua vida, ou se você realmente começar a hospedar as consciências divinas através da meditação cabalista, que vão dar um novo ressignificado às crenças e aos paradigmas que você tem dentro de você, para que você seja transformado, porque esta é a verdadeira metanoia. Tá claro isso? Então, se livre das Qelipotes que tem em você, que são essas cascas de negatividade mental que bloqueiam o teu entendimento para que você não se achegue ao conhecimento de Deus. Lembrando que é este conhecimento que faz o povo ser destruído, que faz o povo sofrer, que faz o povo perecer. Agora você já sabe o que são cascas de negatividade, o que são Qelipotes, o que são Qelipás. Qelipote é plural, Qelipá é singular. Então, cascas de negatividade mental que bloqueiam o seu entendimento para que você não tenha o entendimento do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, de qual conhecimento Deus está falando lá em Oséias, pessoal? É o cristianismo? São os evangelhos de Jesus Cristo? Sim ou não? Claro que não. Ele está falando do verdadeiro conhecimento que o povo deixou de praticar na sua vida, começou a criar a sua realidade no piloto automático e sobrevieram sobre o povo tudo aquilo que eles estavam semeando de ruim na vida deles. É desse conhecimento que Deus estava falando. O meu povo sofre, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Lembra, destruirei a sua mãe. O povo perdeu o acesso a Biná. E quando você perde o acesso a Biná, a chefa não flui, a bênção não flui, a energia divina não chega até você, porque você não tem o conhecimento que é lá no Shabat, que você tem que se conectar com Biná, é lá no Shabat que você faz as meditações, é lá que você tem a efetividade para você conseguir conexão com Shabtai, com a alma de Saturno, para você acessar o almoxarifado das bênçãos divinas na sua vida. Então vai pegando o código, pessoal, porque a cada dia eu vou revelando um pouco mais da profundidade do conhecimento de Deus para vocês. Então, certamente, não são os evangelhos de Jesus Cristo este conhecimento. Não, pessoal, este conhecimento é Yashar El, é você estar direto com Deus, é você ser Israel. É disso que nós estamos falando. O verdadeiro conhecimento de Deus se chama Israel, que é o processo pelo qual Jacó passou aplicando o conhecimento divino e conseguiu vencer o seu karma. Então ele se transformou Israel, e é este o verdadeiro conhecimento sem o qual o povo perece, porque Israel é um estado de consciência de toda e qualquer pessoa, seja Israel no sentido de ser filho de Israel, descendente ou judeu, ou seja, qualquer pessoa das nações que consiga elevar a sua consciência ao estado de consciência Israel, e assim como Jacó
eliminar o karma da sua vida. É disso que nós estamos falando, porque Israel é um estado de consciência que vence o karma. Tá claro, pessoal? Eu acho que hoje foi bastante esclarecedor tudo que nós falamos aqui hoje. Então, seja Israel, seja você Israel na sua própria vida, assuma o controle da sua vida e glorifique ao Criador, e do conhecimento de Deus vai explicar sobre Tzedaká, vai explicar que você precisa dar para você receber, vai explicar que a tua vibração é aquilo que você envia e que é isso que você recebe de volta, vai explicar as janelas cósmicas. Kabbalah é isso, pessoal, é receber a sabedoria divina, é receber o conhecimento de Deus, sem o qual o povo perece, o povo sofre. Então saia você do sofrimento. Estude a Kabbalah com mais afinco, coloque em prática na sua vida. E não se esqueça, Israel é o verdadeiro conhecimento de Deus, pessoal. Aí, ó. Acabou até o slide aqui, porque nós acabamos toda a mensagem que eu preparei para vocês hoje. É isso, pessoal. Então não se esqueça de Tzedaká. Inclusive, Tzedaká, quero agradecer aqui a todas as pessoas que deram a sua Tzedaká para a compra das câmeras, como vocês estão vendo aqui. Tem uma aqui, tem outra lá que está filmando. Nós estamos aprendendo ainda a questão da iluminação, apanhando um pouquinho, mas nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Estamos filmando e editando os vídeos. Então, muito obrigado a todos que enviaram o seu dinheiro, a sua contribuição para a compra das duas câmeras. Está aí, ó, estão filmando o Kabbalah, luz pura para iluminar a mente das pessoas, para levar o conhecimento de Deus a toda esta nação brasileira e a todas as demais nações de língua portuguesa, porque esse é o nosso propósito. Kabbalah Emet, fazer com que você receba a verdade na sua vida. Então não deixe nunca de dar a sua Tzedaká, porque a Tzedaká livra da morte. E quando você investe a tua Tzedaká no Kabbalah Emet, que está levando o conhecimento de Deus para as pessoas, você está despertando ou ajudando a despertar inúmeras consciências ao redor deste Brasilzão de guerra, desse Brasilzão tão sofrido, onde as pessoas carecem do conhecimento de Deus. Então é para isso que serve a sua Tzedaká, para nós investirmos no tráfego pago no YouTube, para levar esta mensagem do conhecimento de Deus a cada vez mais pessoas, e cada pessoa que se converte à sabedoria divina. Você tem mérito espiritual se você deu dinheiro para a compra das câmeras, e você tem mérito espiritual quando o teu dinheiro gera tráfego pago e aquele anúncio alcança aquelas pessoas, porque a maior de todas as tzedakás é você livrar o cego de tropeçar, é você iluminar os olhos do cego, fazer ele enxergar novamente, é você exatamente dar o conhecimento de Deus ao pobre de espírito, para que ele desperte, para que a alma dele seja iluminada e para que ele passe a ser dono do seu destino, glorificando assim o seu Criador. Por isso que a Tzedaká é tão importante. Então não esqueça de dar Tzedaká. Você lembra que eu já falei para vocês, a Tzedaká é o segredo da prosperidade financeira dos judeus, juntamente com a aplicação dos demais conhecimentos a respeito da meditação dos nomes de Deus específicos para dinheiro, e também a utilização das aberturas cósmicas para anular os decretos negativos de coisas erradas que você semeou no seu passado. Quando você junta todo esse pacote de uma coisa só e você faz o que tem que ser feito, seguindo à risca o conhecimento de Deus, aí, meu amigo, parabéns para você. Você se tornou Israel, que é um estado de consciência de alguém que, assim como Jacó, venceu o seu karma e hoje
é dono do seu próprio destino. Muito obrigado pelo seu tempo. Este é o Kabbalah Emet. Eu sou o Raziel Ben Avraham e eu te vejo no próximo vídeo cheio de luz para iluminar a sua consciência, para iluminar a sua vida, para que você seja dono do seu destino. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah